galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Como a imprensa aí noticiou, né? Hoje, 18h30, Mirassol e Vasco. Vasco sem o goleiro Léo Jardim, expulso injustamente contra o Inter. E o PH, por excesso de cartões amarelos, né? Então, o Vasco vai colocar fatalmente o Fuzato, que a gente nunca viu jogando, né? Para saber se é um bom reserva para o Léo Jardim, jogando, né? Inclusive o Vasco, no começo aí, no final do mês passado, né? Meados do mês anterior, ficou anunciando que estaria comprando, tentando trazer um goleiro para o Vasco, para ser reserva do Léo Jardim, né? E aí a gente falava aqui, pô, tem outras posições mais carentes e tal, meia de criação, um atacante pela esquerda, né? Um primeiro volante de ofício, que só tem Hugo Moura, um zagueiro para jogar do lado do Maurício Lemos, né? Já que João Vitor não agrada o torcedor, Lucas Freitas e Lucas Oliveira idem, e o Luiz Gustavo e o Lincoln o Diniz não coloca para jogar, né? Então vamos ver como se apresentarão Puma e Fuzato, né? Um grande incógnito aí. Para que o Puma não seja aquela avenida que ele de vez em quando porque ataca muito e não tem a cobertura necessária aí pelos volantes, né? Para ter laterais como o Vasco tem, bem agudos, incisivos, que atacam o tempo inteiro, seria importante ter 3 volantes. Mas o Diniz vem colocando 2. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Também não sei se ele vai insistir no Hugo Moura como zagueiro, né? Para na hora do ataque ter mais um jogador de meio de campo, mais um volante, e defendendo o Hugo Moura de zagueiro. Vamos ver aí, né? Edmundo voltou a chamar o Pedrinho de desonesto. E aí, 4 assertivas que eu faço aqui, né? 4 perguntas, melhor dizendo. Ô Edmundo, qual a desonestidade do Pedrinho? Fala pra gente. Ele já era desonesto quando vocês eram amigos e você estava na Sempre Vasco? Você não sabia? Você só descobriu que ele era desonesto depois de romper com ele, de ser expulso da Sempre Vasco? Explica aí pra gente. Tá soando muito mal, né? Todo vídeo você fala mal dele, diz que ele é covarde, e agora é desonesto. Qual é a desonestidade dele, né? Bom, aí você está já na campanha para presidente do Vasco, né? Talvez você não assuma, porque não tem competência para isso. Não tem massa cinzenta, mas deve carregar alguém com você, né? Alguém que seja o presidente e você aí, o cabo eleitoral. E você já tem um cabo eleitoral. Em tese, você é um cabo eleitoral e já tem um cabo eleitoral. O cabo eleitoral do cabo eleitoral, o Antônio Lopes, né? Que a todo momento aí vem elogiando você, dizendo que você é o melhor e tal, blá, blá, blá. E o Antônio Lopes cometeu aí um absurdo, né? Em comparar o Roberto Dinamite, o ídolo maior do time Vasco, o ídolo maior, fazer qualquer tipo de comparação com o Romário e Edmundo. Isso aí é inadmissível, né? Bom, lá no TikTok, um inscrito meu chamado Odair Valim fez assim, escreveu para mim, né? Uma dúvida. Quem está em recuperação judicial? O clube ou a SAF? Eu disse os dois, né? O associativo, mesmo não sendo uma empresa, pode fazer uso da recuperação judicial. Não é obrigado. Pode fazer uso. Não venha falir, porque não é empresa, mas pode fazer uso e o Vasco fez. Qual o argumento? Confusão patrimonial. Vasco, através do seu vice-jurídico, Carregal, diz que há a possibilidade de haver confusão patrimonial do que é do Vasco, do que foi cedido, do futebol, do que não foi cedido, né? Alguma confusão, ter colocado alguma sede do Vasco no contrato, né? Os caras nem sabem o que foi assinado, né? Então, mais uma prova aí da total incompetência do Vasco, né? Não houve aí a separação de patrimônio, porque senão não haveria a questão de uma recuperação judicial de um associativo, né? Que não é necessário usar porque não vem a falência. Mas respondendo aí o Daí Valim, as duas entraram com recuperação judicial. Os dois, o Vasco Associativo e o Vasco SAF, né?
Aí ele continua, por que as contratações de jogadores é feita pela SAF? Porque não tem mais futebol no associativo. O Vasco hoje não tem mais futebol no associativo. Esqueçam isso. O Vasco tem remo, tem basquete, mas futebol foi vendido, né? Foi doado, melhor dizendo, para a SAF, né? Foi transformado em SAF e depois doado para 777, que está num imbróglio aí. Mas hoje não tem mais futebol no associativo. O futebol pertence a Vasco SAF, uma empresa que foi criada para tocar o futebol do Vasco, né? E ele continua, se a recuperação é do clube, a SAF pode sim contratar? A SAF contrata, o clube não contrata, e ambos estão em recuperação judicial. Aí ele fala assim, para concluir a pergunta dele, né? São CNPJs diferentes ou estou enganado? Ninguém é obrigado a saber disso. Então, recapitulando, Vasco SAF e o associativo fizeram a recuperação judicial. A Vasco SAF necessariamente tinha que fazer, que é o caminho, né? Que é uma empresa, senão é falência. E o associativo fez para deixar bem claro a questão de impedir uma confusão patrimonial. Lá, caso haja um dia bloqueio, penhora do patrimônio da Vasco SAF, separe do associativo. Esse foi o intuito aí, segundo o Pedrinho e o Carregal, para que houvesse a recuperação judicial do associativo. E não existe mais futebol no Vasco. O Vasco hoje, futebol é Vasco SAF, né? Como é SAF Botafogo, essas SAF Cruzeiro, né? O futebol foi desvinculado do clube, do associativo. E pode amanhã ou depois desvincular o basquete, desvincular o vôlei e tal. Nem sei se o Vasco tem vôlei, mas acho que não tem vôlei. Então, a essência é essa. Não tem mais futebol no associativo. É tudo Vasco SAF, né? E aí, para fechar o vídeo aqui, pode um ministro do STF mostrar o dedo para a torcida adversária? Pode um ministro do Supremo Tribunal Federal ter ido a uma partida de futebol, ter ficado lá destacado, né, num gabinete que criaram para ele, né, na parte VIP, né, e mostrar o dedo para o torcedor adversário? É legal? É justo? É legítimo? Né? O Brasil tem essas coisas. A gente tendo um ministro, e aqui eu não falo de política alguma, não vou falar em política, é futebol, um ministro supremo, torcedor do Corinthians, mostrando o dedo para um torcedor do Palmeiras. Olha a que nível chegamos, né, no Brasil. Um presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, a casa judiciária maior, mostrando o dedo, né, sei lá para quantos milhões de torcedores, que o Palmeiras tem bastante torcedores também, né? É uma vergonha, mas segue o barco. Ele é o dono do país. Vasco Análise, se inscreva aqui no meu canal. Caso tenha gostado dos vídeos, dá um like aí e mostre para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.